Pelos filhos de Noé, Deus recomeçou a repovoação da terra, dando origem a diversos povos. A humanidade, unida por um único idioma, se reuniu na vasta planície de Sinar. Vamos construir uma cidade e uma torre que alcance os céus, declarou Nimrod, seu líder. Vamos fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O projeto progredia rapidamente. Tijolos se empilhavam, e a torre se elevava impoente em direção ao céu. Mais alto, comandava Nimrod. Ela deve tocar o firmamento. Mas no céu, Deus observava. Olhe, disse-lhe aos anjos, as pessoas estão unidas e todas falam a mesma língua. O que eles começaram a fazer não será impossível para eles. De repente, o som do trabalho cessou. Um trabalhador pediu mais tijolos, mas recebeu uma resposta incompreensível. O que você disse? Ele perguntou, com o rosto cheio de confusão. A resposta foi um turbilhão de palavras ininteligíveis. O que está acontecendo? Gritou Nimrod, tentando restaurar a ordem. Mas as palavras não faziam mais sentido. A confusão se espalhou como fogo, rápida e devastadora. Não consigo entender. Fale claramente. Num piscar de olhos, a comunicação se transformou em caos. Amigos de longa data se olharam, com olhos cheios de desespero. Nimrod, faça alguma coisa. Eles suplicaram, mas nem mesmo suas ordens superavam. O falatório confuso. Deus nos puniu. Gritou um ancião, sua voz trêmula de medo reverente. Nós precisamos nos espalhar. De repente, o trabalho foi interrompido. A grande torre foi abandonada. Um testemunho da ambição humana e do julgamento divino. Grupos de pessoas, agora divididos pelo idioma, se afastaram. Famílias inteiras seguiram em diferentes direções, procurando novas terras, onde pudessem se entender. Nimrod, de pé na base da torre, observou sua volta. A cidade que ele havia visualizado estava desmoronando. Isso não pode estar acontecendo, murmurava ele, mas sabia que havia sido superado por uma força muito maior. Do alto, Deus observava a dispersão. Assim será, ele declarou, sua voz ecoando com autoridade e tristeza. A humanidade multiplicar-se-á e encherá a terra, mas não esquecerão o preço do seu orgulho. A torre se tornou uma ruína, um lembrete do dia em que Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade pela terra. Mais tarde, Deus escolheu uma família para se tornar o povo que traria o Messias prometido ao mundo. Uma noite, com as estrelas brilhando fortemente, uma voz celestial invadiu a vida de Abraão e disse: deixe sua terra natal e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Essa voz não era audível aos ouvidos, mas era mais clara e mais poderosa do que o rugido de qualquer tempestade. Eu farei de você uma grande nação, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O coração de Abrão batia fortemente. Sem hesitar, ele respondeu: aqui estou, Senhor, farei sua vontade. Na manhã seguinte, ele compartilhou a revelação com sua esposa, Sara. Nós estamos partindo, ele disse, com a voz firme. Surpresa, Sara perguntou: para onde? Eu não sei, respondeu Abrão, seus olhos cheios de determinação. O Senhor nos guiará. A partida foi repentina. Abrão, Sara, seu sobrinho, Lote e todos os seus bens partiram em uma jornada rumo ao desconhecido. As terras familiares ficaram para trás, e o deserto se estendia diante deles. Uma noite, enquanto acampavam sob o céu estrelado, a voz de Deus falou novamente aos seus descendentes: eu darei esta terra. Abrão, observando as vastas terras de Canaã, sentiu o peso da promessa divina. Mas a jornada não foi sem provas. Em suas andanças, das verdes planícies de Canaã, até os misteriosos e místicos reinos do Egito, Abrão enfrentou desafios e provas, mas também constantes reafirmações da promessa de Deus. Olhe agora para os céus e conte as estrelas, se for capaz. Assim será a sua descendência. Anos se passaram e a espera por filho se arrastou. Sara, em desespero e perdendo a fé na promessa divina, deu sua serva Agar a Abraão,
Dessa união nasceu Ismael, que se tornaria o pai de uma grande nação, os povos árabes, inimigos históricos do povo de Israel. No entanto, Deus não havia esquecido sua promessa. Finalmente, Sara, já avançada em idade, deu à luz Isaque. A alegria encheu o lar de Abraão e Sara. Deus nos trouxe risos, disse Sara, sua voz transbordando de alegria. Todos que ouvirem isso vão rir comigo. O chamado de Abraão marcou o início de uma grande nação. A promessa não se estendia apenas a Abraão, mas também à sua descendência, uma linhagem que incluiria reis e profetas. E, eventualmente, o Salvador do mundo. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca, com quem teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú se tornou o pai dos edomitas, e Jacó o pai dos israelitas. Jacó teve filhos, e um deles, José, recebeu a promessa feita à sua família. Esse chamado despertou a inveja em seus irmãos, que o venderam como escravo no Egito. Mas José, com a orientação de Deus, passou de escravo a se tornar o braço direito do faraó do Egito. Então, uma fome devastadora atingiu a terra, e seus irmãos, em busca de comida, foram ao Egito, sem saber que o governador poderoso que encontraram era o irmão que haviam traído. Eu sou José. Ele finalmente revelou, lágrimas nos olhos, o que vocês venderam ao Egito. Mas não temam, pois Deus me enviou aqui para preservar suas vidas. José, também chamado de Israel, perdoou seus irmãos e relocou toda a sua família para o Egito, na fértil terra de Gósen. Ali o povo de Israel se estabeleceu, inicialmente com pessoas. Os anos se passaram, e o povo cresceu surpreendentemente mas uma nova dinastia de faraós assumiu o trono. Esse povo israelita ficou numeroso demais e poderoso, murmurava o faraó, sua voz cheia de desconfiança. Se eles se aliarem a nossos inimigos, podem nos derrotar. Precisamos agir. Com um gesto súbito, ele comandou: escravizem os israelitas, que eles façam tijolos sem descanso, que construam nossas cidades, mantenham-nos sob um jugo pesado. A transição foi brutal. Os israelitas, que viviam em prosperidade, agora se encontravam acorrentados. Mais rápido, gritavam os capatazes, com um chicote cortando a carne. Não há descanso para os escravos. Moisés nasceu nesse tempo de opressão, e foi salvo de uma ordem cruel do faraó, para matar todos os bebês do sexo masculino. Joguem o menino no Nilo, ordenou o faraó. Mas a mãe de Moisés, com o coração pesado, escondeu seu filho num cesto e o colocou no rio, enquanto se banhava no Nilo. A princesa egípcia descobriu o cesto. É um bebê hebreu, ela exclamou, levantando a criança com ternura. Vou chamá-lo de Moisés, pois eu o tirei da água. Moisés cresceu no palácio, mas nunca esqueceu suas raízes. Um dia, ao ver um capataz egípcio espancar um escravo hebreu, a raiva o consumiu. Pare! Ele gritou, matando o egípcio, num ato de fúria. Sabendo que sua vida estava em perigo, fugiu para o deserto. Os anos de escravidão prosseguiram. Os israelitas, exaustos e desesperados, clamaram a Deus: salva-nos, Senhor, liberta-nos dessa opressão. Deus ouviu seus clamores. No deserto, uma sarça ardia, mas não se consumia. Moisés, agora um pastor, aproximou-se cauteloso. Moisés, Moisés, chamou a voz de Deus da sarça. Aqui estou. Ele respondeu, caindo de joelhos. A sarça diz: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu o enviarei até o faraó, para libertar meu povo do Egito. Quem sou eu para ir até o faraó? Perguntou Moisés, sua voz cheia de medo. Eu estarei com você. Deus assegurou. Você guiará os israelitas até uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. Moisés, seguindo o comando divino, retornou ao Egito, confrontando o faraó com coragem. Deixe o meu povo ir, declarou Moisés, sua voz ecoando pelo salão do trono. O faraó, com olhar frio, respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Eu não deixarei Israel ir. As pragas começaram. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Os peixes morreram e o cheiro encheu a terra. Moscas e piolhos invadiram as casas, semeando o caos.
Moisés, peça ao seu Deus que pare com isso. O faraó implorava, mas cada vez que a praga cessava, seu coração se endurecia novamente. Haverá uma última praga. Advertiu Moisés, a morte dos primogênitos. Na escuridão da noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Gritos de angústia encheram o ar, enquanto as famílias acordavam e encontravam seus primogênitos sem vida. Vão! Gritou o faraó, sua voz quebrada pela dor. Levem seu povo e saiam deste lugar. Depois de 430 anos no Egito, os israelitas partiram sob a liderança de Moisés, com 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas no total. Moisés os guiou em direção ao Mar Vermelho, mas logo o faraó mudou de ideia. Mandei meu exército persegui-los, comandou, e as carruagens de guerra correram atrás deles. Perto do mar, os israelitas se desesperaram. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Eles clamaram, o medo palpável em suas vozes. Confie no Senhor, respondeu Moisés, levantando seu cajado. Instantaneamente, o mar se abriu, as águas formando paredes dos dois lados, e um caminho seco apareceu. Sigam em frente, ordenou Moisés, e o povo atravessou o fundo do mar. Enquanto o exército egípcio se aproximava rápido, Moisés estendeu a mão mais uma vez, e as águas se fecharam, enterrando os perseguidores numa torrente de julgamento divino. Agora livres, o povo celebrou, com cantos e danças. O Senhor é minha força e minha canção. Eles cantavam, Ele foi minha salvação. A jornada pelo deserto começou, trazendo novas provações. A água era escassa e a fome os afligia. Por que você nos trouxe do Egito para morrer aqui? Eles reclamavam. Moisés, clamando a Deus, viu água jorrar de uma rocha, e o maná, o pão do céu, cobrir o chão a cada manhã. No monte Sinai, Deus entregou sua lei. Eu sou o Senhor, seu Deus. Declarou da nuvem de glória. Não terás outros deuses diante de mim. O povo, tremendo, concordou com a aliança. Mas a tentação veio rapidamente. Enquanto Moisés estava no monte, eles fabricaram um bezerro de ouro. Estes são os seus deuses, Israel. Eles gritaram. A ira de Deus se acendeu, mas Moisés intercedeu. Perdoa o pecado deles, Senhor. Ele suplicou, e se não, risca-me do livro que escreveste. A misericórdia prevaleceu e a jornada continuou. Os anos de andança no deserto foram duros, marcados por rebelião e fé, provisão e julgamento. Finalmente, chegaram à fronteira da terra prometida. Moisés, velho e cansado, olhou para seu povo. Eu não atravessarei com vocês, disse, sua voz cheia de emoção. Josué os liderará. Sejam fortes e corajosos. Com essas palavras, Moisés expediu, e o povo de Israel preparou-se para tomar a terra que Deus prometera a seus antepassados.